Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Se inscrever pra gente bater 1 milhão de inscritos. Obrigado para todo mundo que está se inscrevendo, é só o que eu peço para você. Um likezinho no vídeo também me ajuda. Gente, o Corinthians anunciou o seu acordo com a Liga Forte, a LFU, né? Liga Forte União, que é um dos blocos de negociação de direitos de televisão. O Corinthians estava vinculado à Libra, que era um grupo que tinha Grêmio, Flamengo, Palmeiras, talvez até os clubes mais representativos, digamos assim, e o Corinthians estava ligado à Libra, que tem um acordo já com a Globo de venda desses direitos televisivos. Pois bem, o Corinthians saiu da Libra e anunciou esse acordo com a Liga Forte. Também um contrato de 5 anos, de 2025 até 2029, mas aí o torcedor que se pergunta, né, já dentro de um efeito prático, né, mas peraí, onde eu vou assistir o Corinthians? Não vai ser na Globo, vai ser em algum outro lugar? Bom, agora depende. A Live Mode, que é a empresa, por exemplo, detentora da Cazé TV, vai negociar esses direitos de televisão com qualquer emissora, qualquer pacote de streaming e pode até eventualmente ser na Rede Globo. Depende dos valores envolvidos. Inclusive, existe uma meta estabelecida pela Liga Forte de conseguir 1 bilhão e 700 milhões de reais no próximo ano, o que, dentro dessa meta, a Live Mode entende que consegue até mais do que esse valor, aí sim render um valor considerável para o Corinthians. Mas vejam que não há uma certeza, não há uma garantia. Existe uma, digamos, uma aposta do Corinthians na Liga Forte que tem uma bandeira de ter uma divisão mais igualitária entre os clubes, nessa divisão de receita dos direitos de televisão, que é a grande meca do futebol atualmente, né? É o que rende mais para os clubes e é o que gera mais dinheiro, mais receita para os clubes de futebol. A Liga Forte tem uma divisão de 45% das receitas para todos os clubes, de forma igualitária. 30% por performance, e aí depende muito de como esse time vai dentro de campo, e 25% de audiência, que é onde o Corinthians tem um grande trunfo, né? Porque o Corinthians detém, junto do Flamengo, né, as maiores audiências por onde passa, né? Por onde joga, seja em televisão ou seja no streaming. E aí, atingindo essa meta que eu falei para vocês, de 1 bilhão e 700 milhões no ano, isso poderia render ao Corinthians 220 milhões de reais por ano. 220 milhões de reais por ano nesses 5 anos de contrato, isso dentro de uma previsão. Tá? Isso não é garantido, é uma previsão que se faz, aí sim o Corinthians arrecadaria nesses 5 anos, nesse contrato total com a Liga Forte, mais de 1 bilhão de reais. Mas estamos falando de 1 bilhão diluído em 5 anos. Então parece uma grana muito grande, né? O Corinthians tem uma dívida de quase 2 bi, por exemplo, para muitos até de mais de 2 bi, dependendo de alguns, a questão do estádio, vai lá, vai cá e tal, mas enfim, gira em torno de 2 bi, aí você pensa, pô, tem 1 bilhão? Mas é 1 bilhão em 5 anos. Então, mas de qualquer forma é uma grande receita, a gente está falando de 220 milhões de reais por ano, mas em valores que não estão confirmados. O grande lance, a partir da assinatura do contrato, nessa segunda-feira, o Corinthians já conseguiu botar 25 milhões de reais no bolso. É um empréstimo de 150 milhões de reais via XP, só que, repita, é um empréstimo. É um empréstimo que pode ser pago até o fim de 2025, com 25 milhões no ato e o restante em até 30 dias. O Corinthians tem a prerrogativa de usar ou não esse valor e provavelmente vai usar até pela condição financeira do clube. Então, o Corinthians vai usar esse valor e tem até o final do ano que vem para pagar e isso é preocupante, né? Porque é mais um empréstimo que o clube faz, isso tem juros, mas também tem um abatimento na medida em que a detentora dos direitos ou a negociadora do bloco, né, de direitos televisivos conseguir arrecadar receitas, né, e aí o Corinthians vai abatendo esse valor. O fato vai ter um dinheiro na mão e vai ter uma boa possibilidade de dinheiro nos próximos 5 anos. A Liga Forte do futebol, ela tem 70% dos principais clubes, das principais divisões, séries A, B e C. Mesmo que a Libra detenha alguns gigantes, nós estamos falando de 31 clubes na Liga Forte, como Botafogo,
Atlético Paranaense, o Cruzeiro, o Internacional, o Fluminense, o Vasco e o Fortaleza, para ficar nos principais. Mas tem Juventude, tem Chapecoense, tem Ituano, tem muitas equipes do interior paulista, Novo Horizontino, Mirassol, tem vários, Botafogo de Ribeirão Preto, tem várias equipes do interior de São Paulo, de outras divisões, né? Mas entre os principais, esses que eu acabei citando. E a Liga Forte entende, né, como uma medida igualitária para que os clubes não ganhem, os grandes clubes ou os clubes que tiverem mais performance, mais receita, eles não tenham uma receita tão superior aos menores, para que, enfim, haja uma liga organizada e que todo mundo seja beneficiado. No caso da Libra, existe uma diferença maior entre os, digamos, né, entre os grandes e os pequenos. Eu acho que essa é a grande questão. O fato curioso nisso é que o Corinthians provavelmente seria mais beneficiado na Libra, porque é onde existe mais benefícios para os clubes mais representativos, de mais audiência, de mais performance, enfim. Mas a Liga Forte foi a escolha do Corinthians nesse momento e todos esses, né, termos estão colocados, mas ainda são muitos questionamentos. Então é importante a gente dizer assim, essas informações são preliminares, mas eu acho que a gente precisa falar mais sobre o tema, a gente precisa ouvir mais pessoas para entender de fato do que pode representar essa assinatura e se a gente vai ter uma liga organizada pelos clubes, né? Porque hoje o que a gente tem é uma divisão de 2 blocos, da Libra e da Liga Forte. Vamos falar sobre reforços, porque também tem a ver com esse dinheiro que pode entrar, né? E dos jogadores mapeados aí pelo Cifute do Corinthians e tal, meio em todo esse processo aí de crise política que está vivendo, tem uma janela aí e tem uma necessidade do Corinthians contratar. Tem uma negociação envolvendo o atacante uruguaio Brian Rodrigues, da seleção uruguaia, que está na Copa América, inclusive. Ele pertence ao América do México. Ele tem 23 jogos pela seleção uruguaia e 4 gols marcados. Ele tem 24 anos, é um ponta que joga preferencialmente pelo lado esquerdo, mas joga pelo direito também, mas ele é destro, né? Então ele joga pela esquerda, mais ou menos como o Wesley, mas ele não é um velocista como o Wesley, né? Ele é um meia atacante que joga como ponta também, que consegue penetrar na área, ter boas finalizações. No América do México ele tem 40 jogos na última temporada, 9 gols e 4 assistências, ou seja, 13 participações em gols em 40 partidas. Só que ele tem mais 2 anos de contrato. Então é uma negociação que não é muito simples, porque o América do México, ele tem 24 anos, né? Então ele tem uma idade boa, idade de auge, assim. O América pagou $6 milhões para tirá-lo do Los Angeles FC em 2022 e, assim, não vai liberar tão facilmente. O Corinthians está negociando, mas vai ter uma dificuldade nesse processo aí. Trata-se de um bom jogador, talvez seja o jogador que mais tenha me empolgado dentre os especulados na janela. Porque aí a gente está falando de outros, como do Hugo Souza, do goleiro, que o Antônio Oliveira disse que nem conhece, que nem falou com ele, foi meio estranha essa situação. Mas é um jogador que, enfim, é Flamengo, então o Fabinho Soldado, né, trouxe ele lá de Portugal para ele jogar no Corinthians. O Corinthians perdeu 2 goleiros nos últimos tempos, né, o Cássio e o Carlos Miguel, mas o Matheus Donelli, na minha opinião, merece uma sequência. Eu tenho medo de que o Hugo Souza chegue no carteiraço, já está acertado, já está em São Paulo, já está fazendo exame, deve ser anunciado. Tomara que ele não tire o espaço do Matheus Donelli nesse momento, porque eu não acho que ele seja melhor. Se ele fosse melhor, beleza. E eu acho que o Antônio deve ter pedido um goleiro até mais experiente, né, então, do que o Hugo Souza. Enfim, o Hugo já está por aqui, e aí tem o Charles, né, ex-internacional, Ceará, do Midtjylland, da Dinamarca, que não é tão simples assim, mas é uma negociação que está em andamento. Tem o Christian Borja, que é o lateral esquerdo, bom jogador, 31 anos, muita força física, colombiano, do Braga de Portugal, foi muito bem na última temporada, talvez assim, eu estava dando uma olhada na imprensa portuguesa, os caras elogiando muito ele, depois dele ter, porque assim, um cara que surge lá no Santa Fé, depois no Toluca do México, e aí depois ele chega em Portugal, no Sporting, e ele demora um pouco para se adaptar. No Braga, na última temporada, os caras falam que ele foi muito bem. A gente está falando de um jogador já de 31 anos, mas que é muito bom no apoio, é forte fisicamente e que estava muito bem lá. Enfim,
A questão é que, pelas informações, o Corinthians começou conversando com ele com uma proposta de até 3 anos de contrato, com um salário um pouco maior, e de repente mudou no meio da conversa, né? Não, vamos diminuir para 2, já que ele tem 31 anos, diminuiu um pouco o salário, não sei se olhou o caixa e falou assim, não, que a gente pode pagar um pouco menos, e aí deu uma embaçada no negócio. Mas se o Corinthians fechar, até pela ausência do Diego Palacios, né, que só pode talvez jogar no ano que vem, por conta da lesão crônica, se é que vai jogar, a gente não sabe exatamente a situação dele, e o Hugo tem as suas limitações, né? Acho que é um jogador que chega para ser titular, assim como o Brian Rodrigues. Os outros, né, o Hugo, o Charles, ou outros aventados aí, não me empolgam muito. Não sei o que vocês acham. São alguns reforços, pelo menos alguns nomes, né, colocados na janela. Nesse momento, até esse momento, a gente vai apurando, e à medida em que... E aí, fiado, tudo bem? Meus amigos, é isso que o nosso Corinthians precisa, viu? Nosso timão precisa de reforços urgente. Né? Principalmente aí no gol, né? Após a saída aí do Cássio, infelizmente o Cássio saiu. E a saída aí do Carlos Miguel, infelizmente, aí vendida aí ao Nottingham Forest da Inglaterra, né? Que era o que a gente menos esperava, né, no momento, porque já estava tudo acordado, né, que ele ia ser o goleiro de fato titular do timão aí nas próximas temporadas. Inclusive, a torcida pilhou aí, a diretoria pilhou. Colocou pilha mesmo aí pro Cássio sair e ficar o Carlos, né, pra ter oportunidade, e foi lá. Mas vocês têm que entender que tudo no futebol basicamente tudo as coisas são movidas aí pelo dinheiro, tá? Pelo money, infelizmente. Tá? Não importa. O jogador ele sempre vai querer o melhor pra ele e pra família dele, financeiramente, entendeu? Mas aí o timão, aos poucos, eu tenho certeza que vai sair dessa crise aí. Vai sair dessa situação, eu tenho certeza, porque o nosso timão, nosso Coringão, ele não merece ficar assim o ano todo, eternamente, 2 anos, 3 anos, que é justamente o que está acontecendo. Mas eu acredito sim aí no nosso Coringão, beleza? Então é isso, se você curtiu o nosso vídeo, lembrando que os créditos são de jornalista Chico Garcia, tá? Então se você curtiu o vídeo aí de corte retirado do canal dele, deixa o seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, tá? Um forte abraço a todos aí, até a próxima.